Então, gente, boa noite. Eu vou iniciando aqui, tá? Desculpa um pouco o atraso hoje, mas se algum de vocês não vieram na aula passada, nessa aula agora a gente vai um pouco continuar com os mesmos, não exatamente os mesmos dados, mas tem alguns dados novos aqui, né? Inclusive essa planilha está aqui desatualizada. Para eu fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu seguro a tecla Ctrl, né, e eu trago esses 30 resultados aqui, beleza? Aquelas avaliações, né, de hospedagens, como eu disse para vocês. Uma coisa nova aqui que eu acredito que não tinha falado para vocês, mas que é importante. Sempre que você está colocando dados na planilha, deixar isso aqui congelado, né? Esse cabeçalho congelado. Você pode vir aqui em exibir, congelar painéis e mandar congelar a linha superior. Então quando você vai descendo, você continua vendo qual a informação. Então o que é que a gente vai calcular hoje aqui, né? A gente vai meio que refazer essa bagunça aqui que a gente fez, tá? Eu vou criar uma nova planilha aqui. Estatísticas, vou chamar só de estatísticas. Estatísticas, tá? E vou mais uma vez trazer algumas estatísticas de cada variável dessa. E aí a gente vai para cada variável dessa calcular e utilizar fórmulas de Excel para, mesmo com essa pequena quantidade de dados, ter um pouco de compreensão, né, de entendimento, né? Então, de variável por variável, né? A primeira variável, qual é a variável que eu tenho aqui? A gente vai ainda, gente, mais uma vez eu vou repetir isso. Eu uso aqui alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de que é variável, né, alguns tipos de dados aqui, tá? Mas são coisas que são inerentes ao uso da planilha eletrônica que eu preciso falar. Mas de toda forma a gente terá mais à frente, na aula de estatísticas descritivas, no módulo de estatísticas descritivas, a gente vai ter um momento que eu vou falar só de variáveis, né? Tipos de variáveis, categóricas, variáveis descritivas, variáveis contínuas, variáveis discretas, enfim, várias variáveis. Então isso aqui você já entende que é uma variável, um valor que altera, que é alterado, não é uma constante. Ora a entrada é no dia 8, ora a entrada é no dia 22, né? Então, isso aqui são avaliações que eu tenho, né, de hospedagens, para quem não sabe ainda, né? Então, eu vou fazer aqui algumas estatísticas, né, para cada variável dessa. Na aula de hoje a gente vai trabalhar nisso, algumas estatísticas na cada variável dessa. Por exemplo, e a gente vai trabalhar com essas estatísticas utilizando fórmulas de Excel. Por exemplo, você não vai, em uma situação dessa de data, pegar estatísticas de média, por exemplo, né? Então, eu vou iniciar pela variável entrada, então eu vou colocar aqui o nome entrada, né? E vou começar as estatísticas de entrada. Então, que tipo de valores, trabalhando com datas, eu poderia ter aqui, né? Eu poderia ter, veja, do dia 8 de junho a entrada a dia 30 de setembro. Então, essas datas não estão ordenadas. Se eu quisesse saber qual é a menor, qual é a maior, mais uma vez, eu seleciono aqui, nesse caso, a célula 1, dou um Ctrl T, né, para selecionar toda a planilha com informações, venho em dados, lembre sempre no Excel, essa aba de dados é uma aba onde você, de fato, vai trabalhar com dados. A gente trabalhou já com obter dados, a gente já trabalhou com classificar, com filtro, né? Um pouco de validação de dados, né? Então eu vou classificar aqui por data de entrada e dar um OK. Então, estou classificando da data mais antiga para a data mais nova, né? Eu poderia muito bem dizer aqui, essa aba de estatística, dizer, essa minha amostra, ela vai de quando até quando? Então, com a variável entrada, eu digo a
a data mais recente, a data de avaliação mais recente. Eu posso vir aqui nessa caixazinha de texto aqui de fórmulas e fazer as operações. Né? A data de avaliação mais recente, né, é 2 pontos. Abro isso aqui para ficar mais legal. E aqui eu vou colocar. Aí você vai aqui, Tiago, a mais recente é 22 de julho. Então eu venho aqui e escrevo. Será que isso seria interessante? Claro que não. Né? Então, qual a variável de entrada são essas informações que eu posso ter dessas minhas avaliações. Eu não vou fazer isso. Eu vou usar uma função chamada... Vamos ver se a função máximo, o maior aqui no caso do Excel, poderia ser a função maior. Como é que funciona a função maior? A gente já trouxe aulas falando dessa função. Você vai precisar aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo aumentar aqui agora. Mas vocês vão enxergar aqui, ó, que a função máximo, função maior, desculpa, vou fechar aqui. A função maior, o que é que ela precisa? Olha, eu vou... E abrir ela aqui no... Você pode vir aqui na ajuda do Excel. Ela precisa de uma matriz, né? Que é uma matriz, é um intervalo de valores de células, né? Que é obrigatório. Aqui você estuda a função, ela vai trazer... Né? Ela vai retornar o valor, o maior valor do késimo, o maior valor késimo de um conjunto de dados. Ou seja, ela não vai trazer necessariamente o maior valor, ela pode trazer o primeiro maior valor, que é o maior valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, assim por diante, certo? Então, como é que eu funciono ela? Eu preciso de uma matriz. Uma matriz, gente, é um intervalo que pode ter, no caso aqui de uma planilha, 2 ou uma dimensão. Por exemplo, isso aqui seria um intervalo de célula com uma matriz aqui de um vetor, a gente chama, né? Uma dimensão. Se eu tenho isso aqui, esse intervalo de células tem tem 2 dimensões, né? Porque ele tem mais de uma linha, mais de uma coluna, tá? Aqui também, ó, tenho 2 dimensões. Aqui eu só tenho uma dimensão desse lado. Então aqui eu teria uma matriz, aqui eu também teria uma matriz. Então o intervalo de valores é essa matriz, né? Então, primeira coisa, onde está esse intervalo de valores? Está em outra planilha. Então eu tenho que vir aqui, ó, igual maior, abrir, eu venho aqui e digo que está nesse intervalo aqui, ó. Né? Ou, como eu já disse a vocês, eu posso clicar na coluna B e depois segurando Ctrl, eu tiro só o nome entrada aqui. Ele já configura tudo para mim, né? Veja que ele botou, eu quero a matriz que está na planilha apartamento 01, certo? É assim que identifica. Em toda a coluna B, exceto o que está em apartamento 01 na coluna B, na célula B1. Certo? E o que é que eu quero? O maior valor. Não, mais recente é o maior valor. Não é isso? Boto o número 1 aqui, depois de ponto e vírgula. Deixa eu ver como é que ela vai. Espera aí. Deu um errozinho, mas vamos resolver. Vou pegar aqui. Ponto e vírgula 1. Tá, 22 de julho. Depois eu vou ver aqui para fazer. Vou explicar dessa maneira aqui, fica mais fácil vocês entenderem, para a fórmula não ficar muito grande, tá? Mais uma vez aqui, vou abrir o bloco de notas. Explicar essa função. O que aquela função está fazendo? Ela vai, perceba qual é a sintaxe para eu referenciar células que estão em outra planilha. Né? Eu estou na planilha estatística querendo referenciar células que está na planilha apartamento 01. Então, apartamento 01, exclamação B6 até B31. Ele vai aqui nesse intervalo de células de B6 até B31 e traz o maior. Perceba que o que separa, aqui eu tenho um parâmetro da função, que é a matriz. Tudo isso aí é a matriz. Né?
que é de B6 até B31 da planilha apartamento 01. E o outro parâmetro dessa função é o número 1. Por que o número 1? Porque eu quero o maior, a maior data. Né? Então, de B6 até B31 é isso aqui, ó. Ele nem fez certo, né? Ele pegou daqui até aqui. Na verdade, eu quero de B2. Vou ajeitar aqui, ó, de B2 até B31. Certo? Então, a data de avaliação mais recente é 22 de julho. Se eu colocar aqui de B, vamos ver se ele até B, também vai funcionar de 21 de julho. Qual é a diferença? 22 de julho. Qual é a diferença? Eu não vou complicar tanto nessa fórmula aqui, tá? A diferença é que se eu colocar uma nova data aqui, ó, eu vou deixar como estava antes, de B2 até B31. Se eu botar alguma data aqui, por exemplo, 23 de julho de 2023, ó, né, é maior do que 22, né? Ele não vai captar aqui. Certo? Olha, ele botou aqui uma informação, não sei se vocês conseguem enxergar daí. Mas ele está dizendo aqui um alertazinho. A fórmula desta célula refere-se a um intervalo que tem números adjacentes a ela. Que números são esses? É exatamente esse que eu adicionei. Mas ela não pega. Mas a partir do momento que eu considero toda a coluna, B até B, ele resolve o problema. Beleza? Mas eu vou apagar aqui, foi só para mostrar a vocês. A das formas semelhantes, eu quero a data de avaliação mais antiga. É, os pontos. Eu agora não vou usar o maior, vou usar a função menor. E vou dizer que é o quê? Vou nem copiar lá, ó. Ponto, aspas simples, apartamento 01, aspa dupla, exclamação, B, dois pontos, B. Isso tudo é a matriz. Ponto e vírgula. Agora é o critério, porque você quer o quê? Eu quero o menor valor. Que então bota o número 1. Detalhe que ele trouxe aqui um número, né? Mas eu quero uma data. Formata isso como data. Ó. Não está formatado como data. Então é 30 de setembro. Então eu já sei que minhas avaliações estão indo de 30 de setembro a 22 de julho. Certo? Beleza. O que é que eu posso querer ainda como informação aqui descritiva desta variável entrada? Eu sei que a data de avaliação mais recente, desculpa, isso não é a data de avaliação, né? A data de entrada mais recente, a data de entrada, a data de saída, a de entrada também, né? De entrada mais antiga. Então, a entrada de todas as minhas avaliações foi de 30 de setembro de 2022 a 22 de julho de 2023. É isso que eu tenho, né? Então, eu posso mesclar isso aqui para ficar mais bonitinho e depois ir melhorando. Então, a minha variável entrada me dá essas duas informações. Posso ter outras informações? Posso. Posso ter, né? Se eu quisesse, por exemplo, saber, a partir da variável entrada, o mês, eu tenho aqui, né? Aqui eu trouxe os dias da semana. Mas se eu quisesse trazer o mês de cada função, de cada data dessa, eu poderia, né? Então eu poderia, por exemplo, saber quantas entradas eu tive. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Isso não são entradas, né? Que aí a gente teria que pensar direitinho. Não é entrada, são avaliações. Então não seria... O foco aqui, o negócio é avaliação. Então eu só tenho avaliações, eu acho que a gente pode parar por aqui, de reservas entre 30 de setembro e 22 de julho. Né? Isso é o que minha amostra traz. Saídas. Eu posso fazer um trabalho semelhante.
Posso até copiar aqui, Ctrl C, jogar aqui. Chamar isso aqui de saídas. Saída. Né? Dizer que a data de saída mais recente, ou seja, vai ser, não necessariamente vai ser da mesma reserva do dia 22 de julho, né? Mas eu vou encontrar com maior a matriz em apartamento 01. Errei aqui, ele já achia, né? Na coluna B, não tem problema em estar minúsculo. Eu quero maior, fecho parênteses. Mais uma vez, marca como data. Então, a data de saída mais recente é 22 também. É 23 de julho, né? Vamos ver por quê. Ah, desculpa. Aqui eu quero C, né, gente? C. 23 de julho. A data de saída mais antiga é menor, igual menor, abrir, apartamento, espaço 01 tem que estar igualzinho, tá? Coluna C, ponto vírgula 1. Pronto. Vou formatar como data para resolver a parada. Acabou. Então, 2 de outubro. Não necessariamente, por coincidência aqui, de 22 a 23. Foi. E aqui foi de 30 a dia 2. Deixa eu ver. Foi. Por coincidência, foi. Na mesma reserva, né? Tanto a entrada mais recente como a saída mais recente. Mas poderia isso não acontecer. Então, com datas, geralmente o que a gente pode fazer, inclusive aqui a gente já faz uso de algumas funções, né? Como, por exemplo, trazer o dia da semana. Nesses dois casos, né? A gente tem essas informações básicas. Com o valor, aqui é o valor total, né? Então eu tenho aqui com o valor total da reserva, pincel de formatação, clicar aqui para ficar igual. Algumas coisinhas eu vou deixando vocês irem pegando, né? Eu tenho várias informações, tá? Valor total eu posso ter a média, eu vou calculando aqui, tá? Qual é a média de valores de reservas? Qual é a mediana? Né? Moda eu não vou calcular, não faz sentido, tá? Mas todo mundo já sabe o que é moda, média e mediana, né? Existem algumas informações como desvio padrão, que a gente vai estudar mais na frente, mas eu não vou ainda colocar aqui, tá? Talvez isso fique um pouco complicado para vocês entenderem agora. Eu prefiro trazer mais aqui gráficos, certo? Então eu vou trazer a princípio média e mediana, e é de que coluna? Coluna D, né? Coluna D. Então eu tenho aqui rapidinho uma média. Eu vou clicar aqui, ó, fazer de forma diferente, arrastar toda essa galera. Ele já traz para mim, eu fecho e dou OK atrás a média, né? Se eu não quiser de D2 a D31, eu apago e deixo só de D a D, traz a mesma média. Viu aqui, moeda, beleza? Mediana, eu posso copiar essa fórmula aqui, ó. Copiar, dou Enter, trago para cá, colo e mudo para média, que é o que a gente já sabe. Traz a mediana. Já faz isso mais rápido que a gente já estudou, né? Então, estou aqui pegando de valor total. O que é que eu posso entender mais da variável valor total? Bem, a variável valor total, eu estou fazendo aqui variável por variável, gente, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão vendo que algumas coisas, por exemplo, variável valor total, ela talvez não faça tanto sentido, a não ser que eu queira, por exemplo, faz de conta, vamos imaginar que todas as reservas que eu tive, são essas aí. Então, eu posso trazer o quê? A soma, não é isso? A soma de todas as reservas. Então, é igual soma, abre parêntese, daquela mesma galera aqui, fecho parêntese, dou OK. Posso usar o pincel de formatação aqui, clicando em B11,
aumento. Então, nesse período, 11 mil. A mesma atenção que ele deu aqui, ó. Eu vou tirar o D7 até D31, porque quando eu adicionar novos dados, né? Eu tinha botado D7, eu tinha pego errado, né? Quando eu adicionar novos dados, se eu adicionar novos dados aqui embaixo, ele vai captando, certo? Uma hora eu vou trazer todas essas avaliações para vocês. Uma hora eu vou trazer também todas as reservas, tá? Outra coisa, eu quero saber a quantidade. Eu quero a quantidade. Quantas avaliações? A gente já sabe que é 30, né? Então, qual é a função que eu uso? Eu posso usar várias delas. Eu tenho a quantidade que eu posso contar aqui, valores. Essa função conta e valores. Ela vai contar. Se existir valor naquela célula, ela vai reconhecer. Então, ela pode olhar aqui, por exemplo, para qualquer uma dessas colunas. Como eu estou falando de valores, eu posso vir aqui, utilizar esse. Tem 30, ó. Tem 30, né? Conta e valores. Eu vou apagar esse 2 e vou apagar o 31. Ele aqui contou 31. Por quê? Porque ele está contando esse D1 aqui. Como é que eu poderia fazer? Tem várias formas. Ele sempre vai somar um a mais. Então eu posso pegar aqui e tirar 1. Funciona. Tá. Mas eu posso também tentar usar deixa eu ver como é que está a função conta e valores. Se ela vai aceitar isso aqui. Que na verdade seria mais interessante eu usar aqui, vou logo dizer para vocês. Conte número. Que em vez dele contar valores, ele vai contar números. Como eu estou querendo contar só números aqui, então, dois aprendizados numa lapada só, né? Então eu tenho 30 avaliações de mais 30 reservas com o valor da média, com o valor total lá da informação, né? Eu posso fazer algo interessante aqui que a gente já fez, que é analisar como está a distribuição desses valores, né? Olhando para cá, vendo que a média está bem menor do que a mediana, vocês acham, pela aula passada, que esses valores vão estar simétricos ou assimétricos? Algo que a gente vai estudar com mais profundidade mais à frente. Mas sabendo que esses valores estão bem diferentes, com a média maior do que a mediana, né? A gente sabe que esses valores não estarão simétricos, né? Eles estarão assimétricos, né? Só que a média é maior do que a mediana. Lembra, a mediana é aquele valor que divide o conjunto de dados em duas partes, sendo que a quantidade de dados que tem de um lado acima da mediana é igual à quantidade de dados que tem abaixo da mediana. Perfeito? Deixa eu parar o zoada aqui, abrir a janela para ficar menos calor. Então, quando eu tenho dados simétricos, o que é que acontece? Imagina que eu tenho 11 dados, 11 valores. Né? No exemplo anterior, um parentezinho, no exemplo anterior a gente tinha 25, valor ímpar, lembra? Sempre sobrava um no meio, que era exatamente a mediana, metade maior do que a mediana, a outra metade menor, eram 12 números menores do que a mediana, 12 números maiores que a mediana e a mediana no meio. Nesse caso eu vou ter 30, né? E aí quando isso acontece, os dois extremos, né, os dois pontos mais próximos do meio, né, se eu divido aí 15 para um lado e 15 números para o outro, e aquele maior número de um grupo e o menor número do grupo que tem um conjunto de dados maiores, vão ser utilizados para calcular a mediana. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, porque que deu 312,50. Sem ainda mostrar o gráfico a vocês, dessa variável, o que é que eu posso pensar? Imagina que a mediana é menor do que a média. Lembra só que tem um gráfico que ele tem uma escadinha assim, né? Ele começa assim e faz isso. Ele é assimétrico. Tem outro gráfico, quando a gente distribui os dados em valores, ele vai subindo a escadinha. Ou seja, o que vai descendo
tem muito valor na escala mais próxima do valor mínimo, que pode ser zero, não necessariamente é zero no gráfico. O gráfico pode começar já num valor, né, maior. Então, ele tem muitos dados, metade dos dados aqui concentrados, né, próximo do menor valor, e os demais dados espalhados, né, até chegar no valor máximo. Ou seja, eu tenho uma concentração de dados aqui próximo do valor mínimo, bem concentradinho aqui, porque é como se eu tivesse muitos números um próximo do outro, números próximos um do outro, muitos aqui, certo? E a mesma quantidade que tem aqui também. Só que aqui o espaço é maior, ou seja, a distância de um número para o maior número é grande, né? Então, os dados estão mais dispersos. Quando eu tenho isso, meus dados não são simétricos, são assimétricos, né? E neste caso, a mediana ela vai estar mais próxima dos menores valores do gráfico, né? E a média vai ser puxada para cá, para um valor maior. Eu vou desenhar. Paint na parada. Eu vou usar o Paint aqui. Imagina aqui um gráfico. Eu tenho 0 e aqui eu tenho 100. E aqui vamos dizer que eu tenho 100 também. Quando eu tenho uma distribuição de dados que desenha, imagine que eu tenho um conjunto de dados aqui assim. Lembra desse gráfico? Que é isso? Digamos que daqui para cá, vamos dizer que aqui eu tenho 90, 80, 70, 60, 50, não. Aqui eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, certo? Vamos botar aqui, vai ficar mais ou menos, vou botar aqui de 15 em 15. Aqui é 15, aqui é o valor 30, aqui é o valor 45, aqui é o valor 60, 75, 90 e o 100. Né? O que é que eu estou querendo dizer? Que eu vou apagar aqui, eu vou apagar essa parte aqui para não ficar estranho. E vou dizer que eu tenho, para não confundir vocês, tá? Mas aí eu vou dizer aqui que eu tenho, dá para fazer assim. Um 10 aqui, certo? Aqui é 10, aqui é, vou dizer que é, aqui eu vou dizer que é 8, aqui eu vou dizer mais ou menos que é 6, aqui eu vou dizer que é 4, tá? Que é esse valor aqui. Aqui eu vou dizer que é 3, aqui eu vou dizer que é 2. Vamos lá. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que interpreta esse gráfico. Que a variável aqui é a variável x e aqui é a variável y. Não interessa qual é a variável, por enquanto. Que de entre 0 e 15 existe para a variável x, né? Digamos que aqui eu tenha idade de pessoas. X é igual a idade. E y é a quantidade, tá? A quantidade. Então eu estou dizendo que de 0 a 15 anos, nessa minha amostra que eu coletei de algum lugar, eu tenho quantas pessoas? Entre 0 e 15. 10. É isso que esse gráfico está dizendo, a distribuição. Estou dizendo que eu tenho de 0 a 15. Aqui eu não vou fazer assim, não. Aqui eu estou dizendo que eu tenho
de 0 a 15 anos, eu tenho 10 pessoas. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que considerando que eu começo de 16 a 30 anos, eu tenho 8 pessoas na minha base de dados. Eu estou dizendo que de 31 a 45 anos, a gente vai aprender a fazer isso na mão depois para você entender melhor ainda esse gráfico. Mas como eu vou gerar ele no Excel, eu quero te explicar ele para tu saber interpretar ele. Eu tenho 6 pessoas. De 46 a 60 anos, eu tenho 4 pessoas. Nesse exemplo que eu hipotético aqui. De 61 a 75 anos, eu tenho 3 pessoas. E de 76 a 90 anos, eu tenho 2 pessoas. É isso que esse gráfico está me dizendo. Né? Então, se eu imaginasse desenhar aqui uma linha, seria mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo... Seria mais ou menos assim essa linha, né? Ó. Ligando esses pontos, seria algo desse jeito. Né? Ou seja, se eu perguntasse a vocês aqui, olhando, onde estaria a mediana, mais ou menos, da idade? Era só você dividir, né? Ó, quantas pessoas eu tenho? 10, eu nem sei, vamos ver agora. 10 com 8, 18. Com 6, 24. Com 4, 28. Com 3, 31. Com 2, 33. Então eu tenho quantas pessoas? Cadê? Eu tenho 33 pessoas. Concorda? 10, 8, 24, 28, 31, 33. Se eu tenho 33, como é que é a mediana? A mediana vai dizer o quê? Eu vou ter que ter... uma é a mediana, o valor é ímpar, né? 16 pessoas com menos do que o valor da mediana e outras 16 pessoas com idade acima do valor da mediana. É isso que eu vou ter. 16 de um lado e 16 do outro. Vamos lá, preste atenção. Bem, de 0 a 15, eu já tenho 10 pessoas. Certo? Mas eu preciso de quantas pessoas ainda? Eu ainda preciso de mais 6, não é isso? Porque de 0 a 15, eu tenho 10 pessoas. Mas eu vou precisar de 16 pessoas de um lado e 16 pessoas do outro. De 16 anos a 30 anos, eu tenho 8 pessoas. Dá 18. Já passou das 16. Mas eu já sei o quê? Que a mediana vai estar nesse intervalo aqui, entre 16 e 30. Né? Eu tenho 10 pessoas que estão nesse intervalo aqui de 0 a 15. Aí tenho mais 8 nesse intervalo. Então eu vou precisar de 6 aqui. Mais ou menos por aqui. E vou dizer... Eita. E vou dizer... que a mediana vai estar mais ou menos por aqui, ó. Por quê? Daqui para trás, eu vou ter 16 pessoas, que são as 10 daqui, mais 6 desse grupo. Daqui para frente, eu vou ter o quê? A própria mediana, que vai estar aqui, né? Nesse intervalo. Então, eu já peguei 10 daqui, com 6 desse intervalo, 16. Esse intervalo aqui só tem 8, né? De 16 a 30. Com o valor da mediana, 7. Então, eu pego mais um aqui, né? Então, eu vou ter o quê? 1 aqui nesse intervalo, mais 6, dá 7, mais 4, 11, mais 3, 14, mais 2, 16. Então, eu vou ter aqui uma pessoa aqui, depois da mediana. Vou ter 6 nesse intervalo,
4 nesse, já está dizendo isso aqui, né? Ó, 3 nesse e 2 nesse. Então, ó, 1 mais 6, 7, com 4, 11, com 3, 14, com 2, 16. E aqui eu vou ter 10 nesse, 6 aqui e a própria mediana, que é esse valor. Então, se você somar tudo, vai dar 33. O 10 com 6, 16, com a mediana, 17 valores, 18, 24, 28, 31, 33. Então, a mediana vai estar mais ou menos aqui, né? Que vai estar ali próximo do 30. Está ali 28, talvez 30, não sei. Teria que ter os dados brutos para eu saber se aqui foi só uma situação importante. Fica a pergunta. Numa situação dessa, a média, quanto será a média? A mediana vai estar por aqui, ó. Mas quanto será a média? Né? Perceba que eu vou ter, quando eu for calcular a média, eu vou ter o quê? 10 valores ali entre 0 e 15, muito próximos. Faz uma conta aqui, galera. Eu vou fazer uma conta aqui. Eu vou sugerir 10 valores entre 0 e 15. Ó, vou sugerir que o cara teve um menino de 2 anos, um de 3, um de 5, outro de 5, outro de 7, outro de 7. Quantos? Já tenho 6, né? 7, 8, 9, 10. Tem 10 aqui, né? 2, 3, 5, 7, 10 valores. São as idades das pessoas que estão aqui entre 0 e 15 anos, vamos dizer. Deu 68. Se eu pegar esses valores que deu 68 e dividir por 10, dá fácil, né? A média de idade vai ser quanto? 6,5, que é a média de idade dessa galera que está aqui. Mas imagina aí que tu pega aí um cara de mais de 75 anos, um cara de 80 anos e joga aqui. E tira essa mesma média. A média aqui deu 6,8. Mas se eu pego um cara aqui de 80 anos e boto aqui no meio, vai para 148. Se eu dividir isso por 11 agora, né? Olha a média quanto foi. A média saiu de 6,8 para 13,45. Tá entendendo? A média saiu de 6,8 para 13,45. Por quê? Porque eu tenho um valor extremo aqui que puxa, nesses casos, a média para cá. Então, nesses casos, quando eu tenho os valores aqui, perceba como o que é a dispersão no análise de dados. Aonde que os dados estão mais dispersos aqui da mediana? Os valores menores da mediana ou os valores maiores da mediana? Eu tenho 16 dados nesse espaço aqui, ó. E tenho 16 dados nesse espaço aqui. É óbvio que esse espaço aqui, acima do valor da mediana, vai estar mais disperso. Então, quando eu tenho um gráfico assim, assimétrico à direita, que este caso, a gente vai analisar isso depois, estudar isso, fundamentado. Mas para eu poder mostrar esse gráfico, vocês já me entenderam como é a minha metodologia, para eu poder explicar qualquer coisa, eu antes preciso fundamentar para vocês. Então, para eu poder gerar aqui uma distribuição dos valores, eu preciso explicar isso para vocês. Então, eu vou criar aqui um gráfico desses valores. E vou gerar aqui um gráfico, todos os gráficos, histograma desses valores. E aí vocês vão ver, vou dar Ctrl X, trazer ele para cá, como esse gráfico foi distribuído aqui. E vocês podem ver que ele tem uma aparência daquele tipo, né? Como eu tenho ainda poucos gráficos, tirando os valores, tá? Eu vou deixar só esse. Tá. Deixei só o... Não sei se vocês prestaram atenção, deixei só o rótulo de dados, né? Não precisa deixar aquele lado de cá. Aqui ele já diz que eu tenho 20 valores aqui entre 125 e 505. É como esses dados estão distribuídos. Então, as minhas reservas quase sempre está entre essa faixa de valores aqui. Eu posso, nessa distribuição, também
Você pode brincar aqui depois, tá, gente? E ver outras formatações do gráfico, interessante, de estilo, de cores, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui do curso, não é a ideia, tá? Do curso de Excel. Mas vocês podem vir aqui, ó, e formatar a área de plotagem, tá? Eu poderia também, vou deixar isso mais pra frente, fechar aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza? Eu poderia também, em outras ferramentas a gente vai mostrar isso para vocês, e aumentar o número de dados aqui para poder ter uma distribuição melhor. Vocês já perceberam isso aqui, né? Por isso que a média é maior do que a mediana. Já falei isso para vocês, tá? Essa é a distribuição desses valores. Beleza? Próxima variável, a quantidade de adultos, quantidade de crianças, né? Então, eu posso também analisar aqui adultos. E o que é que eu posso fazer? Posso trabalhar também com a média, que eu vou estar na coluna E. Aqui, tem que vir aqui alterar. Eu tenho em média 2 a 3 adultos, né? Mais próximo de 2 adultos. Depois a gente, quando for aprendendo mais questões de estatísticas, a gente vai trazer aqui para vocês outras informações, tá? Eu vou fazer aqui até quantidade de criança e sexo e vou deixar o restante como atividade para vocês, tá? A mediana, fica até mais fácil eu utilizar essa fórmula, mesma fórmula aqui. A mediana deu 2, né? A gente já contabilizou em outra situação quantidade de áreas, né? A gente pode ver como seria essa distribuição de valores discretos, qual seria o melhor gráfico para apresentar isso aí. Nesse caso, eu não vou usar um gráfico de distribuição, tá? Eu poderia fazer aquela contagem, lembra? Quantas pessoas tem 2, quantos tem 3, né? Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Quantidade de 1 pessoas. Quantidade de adultos igual a 1. Quantidade de adultos igual a 2. E quantidade, porque são valores fixos, gente, são discretos que a gente chama. De adultos igual a 3. Tá? Como é que eu conto a quantidade de adultos igual a 1? Tá na coluna E. Como eu disse a vocês, é só eu fazer uma funçãozinha chamada igual conte. Conte o quê? Conte se. Conte se o quê? Abre aqui, né? No intervalo adultos aqui, no intervalo E, ponto e vírgula, tem o valor 1. Fecho e tal. Deixa eu ver o que está de errado aqui. Conte se no intervalo é isso mesmo, né? Só tem uma reserva com um valor. Então, quantidade de adultos igual a 1. Quantas reservas eu tenho? 1. Quantidade de adultos igual a 2. A mesma função daqui de cima. Opa. Mesma função daqui de cima. Quantidade de adultos igual a 2. Vou só alterar aqui. 21. Quantidade de adultos igual a 3.
Todo mundo está entendendo essa forma? Conte se neste intervalo aqui, é o intervalo matriz, tem o valor 2. Também por coincidência, o valor 3, né? Deve ser menor do que 2, com certeza. Então, o que é que eu poderia... Não faz muito sentido eu gerar aqui... Deixa eu ver como é que seria aqui um gráfico. Poderia também gerar um histograma aqui. Deixa eu ver como é que ele vai interpretar um histograma aqui. Né? Não seria ruim, porque ele iria defender, mas não seria dos melhores também. Foi isso que ele fez aí. Fechar aqui e abrir. Se ele sair aqui. Não seria dos piores nem dos melhores, né? Esse histograma. Ele está me dizendo que entre 1 e 2 pessoas aqui, né? Ele puxou alguns para cá, não seria a melhor opção. O que é que eu iria fazer? Eu iria usar só esses dados aqui e seria um gráfico de colunas ou até mesmo de barras, porque na horizontal ficaria melhor. Tiraria essa linha de grade, não precisaria do horizontal. O vertical aqui eu preciso, né, que é para especificar. Não quero o título, rótulos, tá ok. Então, se eu quiser ver em gráfico, isso aqui tá aqui, a quantidade de... Quando você clica no gráfico, ele diz de onde vem. Né? Então eu tenho 21 reservas com 2 adultos. 8 reservas com 3 adultos, 1 reserva com 1 adulto. Tá? Eu estou apenas descrevendo, coisa que a gente vai aprender com mais detalhes no segundo módulo. Mas, como a ideia é o planilha Excel, módulo Excel, eu vou focar aqui no Excel em coisas que a gente vai fazer mais na frente e que dê para vocês acompanhar agora, né? Nada que é absurdo de entender. Então, com essa variável aqui, quantidade, na realidade seria adultos, né? Ele tem uma média dessa, ou seja, a mediana representa melhor essa variável, né? Quantidade de uma pessoa, de 2 e de 3 pessoas. Para crianças, ou seja, não faz muito sentido eu aí analisar tem crianças, não tem crianças, né? Eu preferiria aí, nesse caso da variável crianças, eu preferiria aqui fazer dessa maneira. Crianças. Seria algo semelhante isso aqui. Né? Média e mediana. Ai, perdi o... Tô digitando errado. No caso aqui, é na coluna F. Não faz muito sentido, como vocês estão vendo, usar média e mediana. Então, o mais interessante aqui são coisas que não faz sentido aqui, né? Inclusive, pegou... Aqui, inclusive, né, gente, tá formatado errado, né? Vamos ajeitar isso. Pincel de formatação. Não faz muito sentido uma média em reais, não é isso? Valor total, sim. Então, aqui em crianças, eu prefiro fazer da seguinte forma. Tem crianças, a quantidade de reservas com crianças. Quantidade de reservas, seleciono aqui, 100 crianças. Como é que eu faço essa quantidade? Igual, conte se no intervalo F, todinho, ponto e vírgula, tem um valor 0. É isso?
intervalo F, quantas vezes tem o valor 0. Sendo que aqui é um número assim, ó, geral. É isso? Quantas vezes tem o valor 0 no intervalo F? Ele está contando aí errado alguma coisa. Vamos ver o que é que está errado. Desculpa, olha o erro onde está, galera. Eu tenho que ir lá na planilha, né? Apartamento 01 25 reservas sem crianças. Com crianças, eu teria que fazer o quê? Igual ponto si. O intervalo em apartamento 01, certo? Apartamento 01, F, ponto e vírgula 1. 5, beleza. Essa seria até uma fórmula interessante, mas poderia ter alguma reserva aqui que tivesse 2 crianças. Vamos mudar esse aqui, faz ele de conta. Né? Ó, aqui, ó, essa reserva que teve um adulto poderia ter 2 crianças. E aí, o que iria acontecer aqui? Ó? Ele iria contar 24, perfeito, mas aqui ele não contou que teve criança. Porque eu estou mandando ele contar se for igual a 1. Então essa não seria interessante. Eu vou refazer aqui para o 0, voltar para cá, aqui tem 25. Então, se eu tenho 25 reservas com criança, essa minha conta ela ou é com criança ou é sem criança. Esse é o meu interesse. Eu não estou interessado em saber se é uma criança, se são 2, etc. Então, é só eu fazer o quê? Então ao invés de tu contar se tem uma criança, o que é que tu conta? Faz a mesma coisa de cima. Aqui, conta os 25, certo? Só que eu vou tirar desses 25 o quê? O valor total. E qual é o valor total de reservas? Eu até já calculei aqui, ó. É a quantidade total de reservas. Eu uso conta e número. Né? Então eu posso usar inclusive aqui a função conte número, ou seja, tem um número, conte. Ele vai contar o 0, o 1, o 2, o 3, vai contar tudo. Então aqui você pode fazer o quê? Igual, olha só, conte ponto num em apartamento 01 exclamação, na coluna F conte se tem número. O que é que vai acontecer aqui? Ó, gente, atenção. Isso é uma função que vai me trazer quantos números tem na coluna F com valores lá, números. Ele vai retornar 30. E eu vou pegar, subtrair de quantas reservas tiveram 0 crianças. Ou seja, que é o total menos a quantidade de reservas. Desculpa, ali está ao contrário, né? Ninguém me corrigiu. 100 crianças, que vai dar 5. No caso aqui, ó, é reserva aqui é 100 crianças e aqui é com crianças. Então eu tenho 25 reservas sem crianças. Por quê? Conte se nesse intervalo aqui de F tem 0, ele contou 25, perfeito. Por que aqui deu 5? Eu contei tudo e tirei os que não tem criança. Então, como é que eu conto tudo? Conte número, apartamento 01 na coluna F, menos, conte se tem, se não tem criança. Então, 30 menos esse resultado de cima, dá 25, dá 5, né? Poderia também só fazer o quê? 30 menos quem? B24. Também dá 5. Beleza? Para finalizar, eu vou contar agora na variável sexo como está a distribuição dessa variável sexo. Perceba que criança é uma variável discreta, 0, 1, 2, mas eu resolvi representar ela pela quantidade de pessoas com criança e sem criança. E aqui eu vou gerar um gráfico de pizza. Só para apresentar a vocês. Vou chegar aqui, vou tirar essa legenda. Não, vou deixar a legenda à direita. No título do gráfico eu vou tirar.
Vou arrastar um pouco para cá, vou diminuir ele. Esse tipo de situação dá para se representar com gráfico de pizza. Quando a gente vai estudar ali um pouco mais de visualização de dados mais à frente, a gente vai falar um pouco disso. Então você pode vir aqui nos estilos dos gráficos e procurar algo como esse aqui, ó. Que traz o percentual, certo? Mostrar assim também. Se você não quiser fazer algo semelhante, deixa eu ver outro aqui. Você pode, rótulo de dados, você pode deixar aqui. Mas você pode marcar essa opção aqui, ó, de percentagem, tá? Vocês viram onde eu fui, vou voltar, tá? O vídeo fica gravado. Você vem aqui na opção de rótulo de dados, né? Sempre que você quiser mostrar os valores dos dados, é a opção de rótulo. Vem aqui, tem esse texto explicativo, aí vai de você. Mas aqui a legenda já é suficiente e mais opções. E escolhe aqui o conteúdo do rótulo em porcentagem. Vou deixar essa... o valor não precisa, né? Que você já está vendo o valor aqui. Então aqui você está dizendo que eu tenho, posso inclusive arrastar para cá, 83% dos dados, ele já está dizendo que das reservas são reservas sem crianças e 17% das reservas são reservas com crianças. Tá? Por enquanto a gente está apenas descrevendo isso aqui. Sexo. Simplificar. Beleza, eu posso diminuir um pouquinho. Puxar para cá. Semelhante eu posso ter aqui, para finalizar, quantidade de homens e quantidade de mulheres. Como é que eu calculo isso aqui? Mais uma vez, conte, não é isso? Eu uso conte, se, abre parêntese, neste intervalo aqui G, ponto e vírgula aqui, tiver um M, aqui está errado porque o M não é assim. Tenho 14 homens. Como é que eu utilizo? Olha a função. Lá em apartamento 01, na coluna G todinha, G, 2.G, tudo isso é a matriz. O intervalo, né? Quantas vezes aparece o M, que é de homem? 14. Mesmo Ctrl C, mesma função. Quantas vezes aparece um F de mulher? 16. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É 1 hora já. Já vou terminar um pouco mais cedo, tá? Então, se eu quiser, posso gerar o mesmo gráfico desse. Mas aí eu vou ensinar vocês em percentual. Eu vou calcular como é que eu calculo esse percentual. Percentual de reservas feitas por homens. Percentual de reservas feitas por mulheres. Como é que eu calculo isso? Vou aumentar aqui um pouquinho. Como é que eu calculo esse percentual? Bem, percentual é simples, gente. Eu quero saber quanto 14 é, quantos por cento é desse total. Perceba que eu tenho 30, né? No total. Então, como é que eu faço? Bem simples. É só eu pegar aqui, ó, B28. Isso aqui vai ser igual ao quê? Uma formulazinha simples. B28 dividido pela soma de B28 mais B29. Não é isso? Isso é a fórmula. Se eu pegar B28 e dividir pelo total, né, que é B28 mais B29, eu vou ter esse valor aqui com vírgula e tudo mais. Só que aí eu posso marcar ele como porcentagem antes
aqui, tá? E ele já traz para mim em porcentagem, a porcentagem de reservas feita por homem. Beleza? Aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, como eu vou querer B28, na próxima eu vou querer B29. Mas, como eu vou copiar e colar, usar a mesma célula, né? Só por garantia, eu vou fixar essa soma, né? B28 mais B29 fixado. Não muda nada aqui. Mas por que eu vou fazer isso? Porque quando eu copiar e colar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar de o B28 vai ser B29, que é o que eu quero, né? Eu quero agora o percentual de mulheres, que no caso ele vai pegar aqui de B29. Mas essa soma eu não quero que mude. Eu quero que continue sendo esse mais esse. Se eu não congelo, ele não iria pegar a soma de B28 mais B29. Ele iria pegar a soma de B29 mais B30. Ele ia somar isso aqui. Então eu tenho esse o percentual de mulheres, né? E aí eu posso já gerar um gráfico a partir disso aqui. Inserir um gráfico de pizza dessa forma, né? Nesse caso, eu vou desmarcar título, legenda eu vou deixar à direita, rótulo de dados eu vou deixar marcado e perceba que eu não preciso fazer mais aquela configuração. Por quê? Porque neste caso aqui eu já fiz o cálculo de percentual. Beleza? Então, gente, eu vou salvar. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, né? Vocês vão criar aqui, ó. Vou até botar aqui estatísticas. Aula 31 de julho. Não tá assim, não. Estatísticas básicas. Tá, vou deixar assim. Certo? Estatísticas aqui. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar nesta aba nova aqui. Vocês vão copiar todo esse conteúdo. Tá? Vou exibir aqui, inclusive, sem linhas de grade. Vocês vão copiar todo esse conteúdo. Vocês vão jogar aqui. Né? Eu vou fazer uma... Eu posso até gerar aqui um gráfico também. Ctrl T, ordenar pelo primeiro, pelo ID, porque o ID o ID na verdade é o número de entrada, né? Eu posso até gerar um gráfico aqui, só para vocês praticarem essa data. Nesse caso aqui eu não vou trabalhar agora não. Então vocês vão fazer isso aqui, vocês vão copiar e colarem. Todo esse conteúdo tem estatísticas para essa daqui. Certo? Estatística exercício. E vocês vão fazer a análise de todas as demais variáveis. E aí vocês vão decidir o que é que vocês vão calcular para cada variável. Tá? Para cada uma dessas, vocês vão decidir o que vocês vão calcular. E que gráfico vocês vão utilizar para representar essas variáveis. Certo? Gráfico de pizza, um gráfico de barras, uma distribuição. Beleza? Então, por exemplo, você vai chegar aqui em valor de diárias e vai fazer o quê? Fazer algo até semelhante ao que a gente já fez aqui, né? Esses gráficos aqui que a gente já estudou, né? A gente vai estudando nas aulas, né? Isso aqui eu acho que inclusive foi da aula... Acho que a gente está na quarta aula, né? Posso até botar aqui apartamento 0. Eu não vou nem mudar o nome dessas planilhas para não
atrapalhar vocês. Mas aqui foi da aula 1, da aula 2, da aula 3. E aqui da aula 4. Beleza? Entenderam? Vocês vão fazer o que eu fiz aqui para essas variáveis. Nessas demais aqui. 1, 2, 3. Vocês vão calcular semelhante ao que foi feito aqui. Certo? Se vocês quiserem, copia e cola aqui. Beleza? Ctrl T e cola aqui. Eu vou exibir as linhas de grade. Se você quiser exibir, você vem em exibir linhas de grade. Tá? Agora é com vocês. Beleza? Eu vou parar aqui a gravação. Deu 1h05. Vou parar aqui a gravação com vocês agora, tá? Esse exercício. E na próxima aula, provavelmente na segunda-feira, a gente vai se falando, certo? Eu vou confirmar a aula com vocês. Se eu precisar baixar para 7 horas ou não, eu aviso a vocês. Mas provavelmente nossa próxima aula é na segunda mesmo, tá? Provavelmente, não é certeza. Falo para vocês aí até o sábado, durante a semana, a gente vai sempre confirmando a hora e o horário. E eu, no caso eu precise baixar para 7, 7h30, vai necessariamente, eu vou precisar da presença de vocês, vai contar a presença, tá? Vai ter que contar a presença, meia horinha mais, meia horinha menos, não vai alterar tanto. Então eu falo aí para vocês, beleza? Então eu vou parar aqui. Só dar um tchau aí para vocês, galera, valeu, Deus abençoe vocês. E vou parar e vou voltar para a aula, beleza? E aí se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida sobre o exercício, que eu vou inclusive postar lá na turma, você pode falar agora ou pode falar lá no mural da turma, beleza? Então, valeu galera, um abraço, até a próxima, que Deus abençoe vocês. Fui!